Irmãos amados, graça e paz. Vamos ao texto. Atos 13, 26 em diante, irmãos. Diz assim as Escrituras: Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Hoje pela manhã, meus irmãos, falei sobre qual é o nosso firme fundamento. O firme fundamento da nossa religião. O firme fundamento da nossa fé. Afirmei de todo o meu coração que a ressurreição de Jesus dentre os mortos é este firme fundamento, sobre o qual a igreja está erguida. Algo tão grandioso que dele depende o cristianismo permanecer de pé por todos os séculos até que ele volte. E cada vez que eu dizia
isso a vocês, e eu disse algumas vezes, este é o nosso firme fundamento. Eu sentia como que se isso saísse não só da minha boca, mas da minha própria carne, e de dentro dos meus próprios ossos. Agora à noite eu gostaria de perguntar a vocês, irmãos, qual o fundamento da ressurreição? Sobre o que a ressurreição está firmada? Nós sabemos que o que a leva a efeito, isto é, nós sabemos o que a faz se realizar. É o poder de Deus. E isso está lá em Romanos, capítulo 6, e no versículo 4 está escrito: para que, como Cristo foi ressuscitado, disse Paulo, dentre os mortos, pela glória do Pai. Isto significa, pelo poder do Pai. Cristo foi ressuscitado pelo poder do Pai. Nós sabemos então o que leva a efeito, o que faz a ressurreição se realizar. A glória do Pai, o poder de Deus, o poder do Pai. Então a morte não pôde reter Jesus no túmulo, porque Deus é maior do que a própria morte. Mas em que a ressurreição de Jesus Cristo está fundada? Qual o fundamento da ressurreição? Conhecidíssimo Spurgeon disse: a ressurreição é a pedra angular do edifício do cristianismo. É o pilar do arco da nossa salvação. E nós sabemos disso, nós ouvimos sobre isso nesta manhã, mas qual é a pedra angular da ressurreição? Qual o seu fundamento? E o fundamento da ressurreição de Jesus Cristo é o próprio amor de Deus. O amor de Deus é o fundamento da ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo estava em sua primeira viagem missionária, no capítulo 13 de Atos. Era a primeira das 3 viagens missionárias de Paulo. Pela Ásia, por uma terra dominada pelos romanos, por uma terra de povos pagãos, de gente que não conhecia a Jesus Cristo. E como disse Paulo quando chegou aos gregos, em Atenas, dizendo a eles: eu vos anuncio Jesus e a ressurreição. Eles não sabiam quem era Jesus, não faziam ideia, conta do que era a ressurreição. Pensaram, pois que Paulo lhes estava anunciando 2 deuses. Um era Jesus e o outro era uma deusa, a ressurreição. Seus olhos tapados, seus sentidos escurecidos, seu coração dominado pelo pecado, longe de Deus, desviado da verdade, perdidos debaixo da ira do Todo-Poderoso. E a partir daqui de Atos 13, o foco se concentra em como Deus, por meio de Paulo, dirige aos territórios da além de Jerusalém, para pregar. Há uma igreja constituída, em sua grande maioria, por gentios, gente que não era de Israel, outras completamente igrejas de gentios. Ele está em Antioquia, ele está numa sinagoga. É um sábado,
é o 7º dia da semana. E quem Paulo encontrou naquela sinagoga? Alguns gentios, mas ele encontrou uma maioria de judeus. Eles se reuniam ali segundo o costume, todos os sábados, todo o 7º dia para ler a lei. E então Paulo, quando está entre eles, faz um sinal, põe-se em pé, pede a palavra, se dirige aos ouvintes, e ele passa-lhes a anunciar Jesus como Cristo, como ungido de Deus, como Messias prometido desde os tempos antigos pelos antigos profetas. Aquele que traria o reino à terra. Aquele de cuja promessa de Gênesis 3,15 se referia filho, a semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Aquele cujo Abraão viu seus dias e muito se alegrou nele. Aquele de quem Jacó, quando abençoa seu filho Judá, diz: o cetro nunca se arredará de Siló. Aquele de quem toda a revelação do Antigo Testamento se refere. Paulo então anuncia a Jesus de Nazaré, a Jesus da Galileia, a Jesus de Jerusalém, a Jesus Filho de Deus, Salvador dos homens, Messias, enviado. Ali Paulo garante diante de seus ouvintes que Jesus tinha sido morto, mas que Jesus morto havia ressuscitado. Por que sempre nessa ordem? É uma coisa interessante. Muitas vezes Paulo e Pedro e outros apóstolos estão dizendo: ele morreu e ele ressuscitou. Ele morreu e ele ressuscitou. Porque simplesmente era fácil, por assim dizer, acreditar que Jesus havia morrido. Sim, claro. Afinal, todos os homens morrem, não é? Todos morrem. O que há de tão especial em você dizer que um homem chamado Jesus morreu pregado numa cruz? Os romanos fazem isso muitas vezes. Mas nunca se tinha ouvido falar que qualquer daqueles que os romanos haviam pregado numa cruz havia ressuscitado dos mortos. Nunca, jamais. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E Paulo está garantindo diante de seus ouvintes ele está garantindo que aquele que morreu, mas ressuscitou, é Cristo, Filho de Deus. E o peso dessa construção toda de Paulo, morreu e ressuscitou, se revela a eles pelo fato de que Deus dizia que se desprezassem isso, estariam arruinados eternamente. Aquilo que Cristo realizou na cruz, sua morte, foi tão pleno, tão perfeito, meus irmãos. Nós não temos capacidade mental, intelectual de conceber a plenitude disso, de atingir em níveis intelectuais mais profundos a perfeição daquilo que Cristo realizou naquela cruz.
Pois a plenitude e a perfeição do que Ele fez na cruz transcende todos os sentimentos que podem fluir de nossa alma, de nosso coração, quando colocados, expostos à cena de sua crucificação, de alguma forma. Algo tão pleno e perfeito, que a ressurreição foi a recompensa de seu Pai ao seu amado Filho. Ele foi tão perfeito em morrer, como servo se entregou. Tão pleno em se dispor a cumprir a vontade de seu Pai, tão obediente antes da cruz e na cruz, que depois de morto, sua recompensa, a recompensa de seu Pai, foi a sua ressurreição. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus provou, ou que Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Isso está em Romanos, capítulo 5, e versículo de número 8. Deus prova o seu amor por nós pelo fato extraordinário, sublime, que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Agora pensem comigo, esforcem-se, usem as energias mentais de vocês, sejam guiados pelo Espírito Santo nisso. Não pensem que, por serem muito inteligentes e capazes intelectualmente, vocês poderão chegar à compreensão plena, mais profunda daquilo que está revelado na Escritura. São coisas espirituais. Homens podem conhecer letras, homens podem ler letras em papéis, eles podem conhecer regras de interpretação, mas a captação, o contato, a apropriação daquilo que é divino, da revelação em si, não se dá manualmente, não se dá humanamente, mas se dá pelo Espírito, que abre o nosso entendimento, que ilumina os nossos olhos para ver, que descortina diante de nós a verdade eterna, que enche o nosso coração de alegria transbordante, para que com os nossos lábios nós exaltemos a Jesus, Senhor dos céus e da terra. Pensem comigo, se Deus nos amou de tal maneira, e nós sabemos disso, porque Ele deu seu Filho, então, porque nos amou, isso, claro, envolve ter Ele de nos resgatar da condenação. Ele nos amou, então Ele se dispõe em nos resgatar da condenação. Isso é lógico. Fácil de ser alcançado. E a única maneira de fazer isso era fazendo o impossível. E essa palavra talvez represente um grande abismo para nós. Impossível. É impossível para uma mulher estéril, completamente, cujos recursos humanos não possam de alguma maneira corrigir algum desacerto, para que então ela se torne mãe. É impossível. Essa palavra representa para nós o distanciamento entre duas margens inalcançáveis. É impossível. É impossível que se faça retornar a palavra dita. É impossível para nós contermos os ventos, amarrá-los, prendê-los, embora espantosamente alguém
destacado no Brasil tenha sugerido, de alguma maneira, ser possível estocar os ventos. Pois é. Meus irmãos, mas essa palavra impossível para Deus não representa para Ele o que representa para nós. Pois aquilo que é impossível aos homens é possível a Ele. O que é impossível aos homens é possível a Deus. E há provas na história da redenção inúmeras de como Ele demonstrou isso a muitos e a muitas. Ele fez o impossível, derramou sua ira sobre seu próprio Filho. Nós temos algumas ideias do que seja a ira de Deus. Se vocês podem acreditar em algumas coisas ou muitas coisas que eu posso falar hoje, eu gostaria que vocês acreditassem nesta também. Nós estamos longe de compreender a intensidade do que significa esta palavra tão pequena, ira de Deus. Ele derramou toda a sua ira sobre o seu Filho. E ao fazer isso, o Filho foi totalmente submisso. Foi obediente. Completamente, plenamente, suficientemente obediente à vontade de seu Pai. Na eternidade, meus irmãos, a vontade do Pai e a disposição do Filho se abraçaram. A vontade de Deus Pai em redimir homens, em salvar muitos, se encontra com a disposição perfeita do Filho em ser o instrumento para tal. A razão, porque Deus nos amou. Por amor, Ele resolveu salvar pecadores. O meio, o sofrimento e morte de alguém perfeito, puro, capaz de se submeter totalmente a esta vontade extraordinária. O Pai, amando o Filho, decide dar a Ele um presente. Quantos Ele salvasse com sua morte na cruz, um presente de amor. Jesus disse: o que o Pai me deu é maior. Ninguém toma, ninguém tira das mãos dele. E então poderíamos fazer uma pergunta. Quando eles tiveram esse diálogo, essa conversa sobre isso? Quando o pai e o filho trataram disso? Eu quero salvar pessoas e te dar uma expressão do meu amor, é a minha vontade. E o filho diz: eu quero ir, eu quero sofrer por eles, eu quero dar a minha vida por eles, eu quero derramar o meu sangue por eles, eu quero redimi-los, eu quero assumir o lugar deles. Porque eles estão perdidos e só assim é possível.
E então, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 1 e versículo 9 está a resposta para essa pergunta. Quando eles trataram disso? Em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Precisamente diz a Escritura que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Os arminianos piram agora, enlouquecem. Não segundo as nossas obras. Armínio está se remexendo no túmulo agora. E então, ele diz, mas conforme a sua própria, a palavra que todo calvinista ama, determinação. E graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Vocês estão com o texto aberto? Estão me acompanhando? Digam comigo a última parte. Antes dos tempos eternos. Vocês pensaram que eu ia dizer assim, né? Olhe para quem está do seu lado. Dê um tapinha quem está do seu lado. Né? Essas coisas ridículas aí que a turma gosta de fazer. Não. Segundo a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo, no Filho. Quando? Antes dos tempos eternos. Num tempo em que a palavra tempo não pode exprimir. Em alguma coisa que a única maneira do nosso vocabulário, sei lá, conseguir nos situar mentalmente é usando a palavra tempo. Mas que tempo? Deus é atemporal, Ele não precisa de tempo. Antes, Ele, segundo sua determinação e graça em Cristo, nos chamou com santa vocação. Ele nos deu lá. Ele disse, estes são teus. Eu os criei. Estão perdidos. Mas agora entrego a ti, são teus, meu filho. Te pertencem. Mas espere um pouco. Eu estou falando disso para tentar mostrar para vocês como o amor de Deus é o fundamento da ressurreição de Jesus Cristo. Talvez alguns de vocês nesse meio tempo já tenham esquecido de que eu comecei essa argumentação para tentar provar isso. Então, como podemos saber que o amor de Deus é o fundamento da ressurreição? Ora, dentre muitas coisas que sabemos sobre o plano de Deus para a redenção dos pecadores, irmãos, inclui-se o fato de que não bastaria apenas Jesus morrer. Vocês sabem disso, não é? Não bastaria Jesus morrer na cruz. Apenas. E continuar morto no túmulo. Na verdade, ele morrer na cruz é maravilhoso. Você não acha? É muito maravilhoso saber que alguém cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Um escrito de dívida, uma sentença de morte, rasgada na cruz. Uma nota promissória, devedores, eu e você.
Ele rasgou. Não porque Jesus costuma apagar dívida de crente. Não. Ele não é malandro. Jesus não é da natureza da boa parte dos políticos dessa nação e de alguns grandes empleiteiros. Não. Jesus jamais. Naquela cruz ele pagou o preço dos nossos pecados ao seu Pai. Ele pagou o preço do nosso resgate a seu Pai. Ele não pagou nada ao diabo na cruz. A única coisa que o diabo lucrou na cruz foi o pé na sua cabeça. Naquela cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados. É muito bom saber disso, mas apenas isso não seria suficiente. Por exemplo, se um professor anula as provas de um aluno que tirou uma nota de reprovação, uma nota horrível, baixa, que ele vai perder o ano. Então, se ele anula essa prova, ele consequentemente anula aquela nota de reprovação. Isso não é o mesmo que dar ao aluno uma nota de aprovação. Você entende? Não significa que ele cancelou a nota vermelha, baixa, insignificante. Isso não corresponde a dizer que o professor deu a nota da aprovação. Portanto, era necessário que o Filho de Deus ressuscitasse dentre os mortos. Porque isso significou a nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículos 24 e 25. Romanos capítulo 4, versos 24 e 25 diz assim: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. Imputado é uma palavra bonita, mas nós precisamos saber o que ela significa. Imputar, colocar sobre. Você não tem. Ele imputou, ele colocou sobre vocês. Colocou em vocês. Posto que a nós igualmente nos será imputado. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue. O que significa? O qual foi morto por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia. O que isso significa, meus irmãos, quando queremos demonstrar qual seja o fundamento da ressurreição? Significa que o amor de Deus, demonstrado ao entregar seu Filho para a morte, também está evidenciado, demonstrado, revelado, quando Ele o ressuscita dos mortos, pois aquele que perdoou nossos pecados pelo sangue derramado, também nos declara justos, colocando sobre nós a justiça de seu Filho. A nossa redenção toda é uma preciosa cena de amor eterno. Seu amor abarca todo o conjunto dessa obra. Se você me perguntasse qual o fundamento do amor, é tema para outro sermão, eu lhe diria a soberania de Deus. Ele não ama como nós amamos, movidos, levados a isso por circunstâncias e forças e elementos, e inclinações externas e internas do ser. Mas Ele ama porque escolhe amar. Ele ama porque decide amar. Ele diz quem quer amar. É a sua soberania que estabelece
estas coisas, pois Ele é Deus. Então o apóstolo Paulo, escrevendo desta feita aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 21, diz: aquele Jesus que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Presta atenção. Se apenas a morte não era suficiente, era preciso Ele ressuscitar. Ele ressuscita, o Pai o ressuscita por sua glória, por seu poder, a sua recompensa pelo Filho, porque quando Ele morre, Ele leva os nossos pecados sobre si. Ele sofre as nossas transgressões, foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Lindo isso. Como isso é gostoso. Como isso alegra a minha alma. E então, ao levar os nossos pecados naquela cruz, e ao morrer naquela cruz, Ele fez algo que satisfez ao Pai. Ele realizou uma coisa assim tão plena, tão perfeita, tão gloriosa, que a sua ressurreição era algo inevitável. Vejam como as palavras de Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31, e eu recomendaria que você pudesse abrir essa palavra, esse texto bíblico, e olhar para ele, à medida que eu me refiro a ele. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31, em diante. As palavras inspiradas que estão aqui parecem nos fornecer, irmãos, toda a segurança das coisas que temos afirmado até aqui. Então, a sagrada palavra de Deus diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele, falando do Pai, que não poupou o seu próprio Filho. Essas palavras estão carregadas de um amor tão intenso entre o Pai e o Filho, irmãos. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou à morte. Porventura, será que não nos dará graciosamente com Ele, com seu Filho, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ressurreição. A causa da justificação é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus. Não foi Pedro. Não foi Paulo. Ou qualquer outro apóstolo. Não foi o sangue de touros, nem de bodes, nem de aves. É Cristo Jesus quem morreu. Ou, antes, quem ressuscitou. O qual está à destra de Deus, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Agora vejam como o versículo 35, a primeira parte, até a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Ele morre porque o Pai o entrega por nos amar.
E ele ressuscita com base nesse mesmo amor para nos justificar. Paulo, ao falar em Antioquia, estava asseverando, isto é, garantindo que aqueles que condenaram Jesus à morte o fizeram porque não o conheceram. Atos 13, 27. Eles não puderam reconhecê-lo, embora eles lessem a lei todos os sábados. Embora eles lessem dos profetas falando de uma raiz de Jessé, de um rei que procede de Davi, de uma promessa, semente da mulher, eles liam, ouviam, todos os sábados, mas eles não reconheceram que Jesus de Nazaré era este, sobre quem os profetas falaram. Paulo está dizendo isso, eles não puderam reconhecê-lo, como sendo aquele de quem Moisés falou. Seus olhos estavam tapados. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 8, ele diz algo extraordinário. 1 aos Coríntios 2, 8, ele diz: sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Era assim o plano de Deus, foi assim o seu plano. Diz Paulo em Atos 13, 27, quando o condenaram, cumpriram as profecias, era o plano de Deus, seu predeterminado desígnio eterno, era o cumprimento de seu trato, de seu acordo, de sua aliança de redenção, antes dos tempos eternos, quando ele nos deu ao Filho. Conheciam as Escrituras, e no verso 28 Paulo diz: mas mesmo assim vocês o entregaram à morte. Vocês gritaram quando Pilatos estava ali pretendendo, quem sabe, libertá-lo. Vocês gritaram: crucifica-o, crucifica-o. O que podemos dizer diante dessas coisas? Senão que o amor se encarnou e que o Deus eterno conduziu o coração de todas aquelas pessoas para que finalmente o Filho de seu amor morresse e que morrendo fosse ao terceiro dia ressuscitado, e então nós pudéssemos ser salvos, livres da ira vindoura. Paulo, no verso 29 de Atos 13, ele aponta para este propósito glorioso do Pai, e em seguida ele diz: tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Cristo sabia que iria ressuscitar. Ele falou isso aos seus discípulos, eles não entenderam. O Pai sabia que o Filho iria ser ressuscitado. Nada se tratava de uma tentativa, meus irmãos. A redenção não se tratava de uma aventura, de uma odisseia da divindade, de uma jornada sem segurança. A redenção de pecadores é algo muito grandioso, é algo muito sério. Não dava para lidar com isso por meio de meras possibilidades, de tentativas bem intencionadas mesmo, se elas fossem as tentativas de Deus. Não é algo simples, o resgate de pecadores. Você, pecador, não é coisa pequena salvar você do inferno. Não é simples tirar você da condenação. Isso custou o bem mais amado de Deus Pai. Custou a entrega de seu Filho, rebaixá-lo à nossa humanidade, humilhá-lo ao nosso nível, levá-lo à tumba para ressuscitá-lo dos mortos, para fazê-lo vitorioso dentre os mortos, triunfante, glorioso, Senhor de todas as coisas. Ah, irmãos, não é coisa pequena salvar pecadores. Não é simples, tem muita coisa em jogo,
muita coisa envolvida. A honra de Deus está envolvida nisso. E Ele não trataria nossa redenção como quem joga dados. E é por isso que no verso 32 de Atos 13, Paulo diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Veja que coisa extraordinária Paulo está dizendo. Em meio às coisas que ele está falando, ele diz: nós vos estamos anunciando o evangelho da promessa feita a nossos pais. Todas estas coisas eram prometidas aos pais, uma promessa. Deus não prometeria o que ele não viesse a cumprir. Mais à frente, no verso 33, Paulo diz: Ele a cumpriu plenamente a nós. A promessa, Ele cumpriu plenamente a nós, seus filhos. Veja o que ele diz no verso 33. Como foi que Ele cumpriu plenamente a promessa? Ressuscitando a Jesus. Uma promessa de amor. A promessa de amor. A promessa de redenção é uma promessa amorosa. Ele cumpriu, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Agora, se faz necessário que aqueles cujos ouvidos foram alcançados por esta mensagem saibam, vocês precisam de remissão de pecados, verso 38. E isso só pode ser possível por meio de Jesus. Vocês precisam crer que Ele morreu. Vocês precisam ser justificados diante de Deus, verso 39. Então vocês precisam crer em Jesus, precisam crer que Ele ressuscitou dos mortos, para que não aconteça com vocês exatamente o que está dito no verso 41. Quando diz: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei. Porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vula contar. Em outras palavras, um pouco mais simples, o que está sendo dito é: olhem e morram. Olhem e pereçam. Olhem e sejam destruídos. Todos vocês que desprezam a verdade da promessa do Evangelho, a redenção dos pecados e a justificação por Jesus Cristo, sejam destruídos. E todos vocês que o desprezam agora quanto a estas verdades, vocês serão lançados na destruição eterna. Nada os tirará de lá. Nenhuma mão se estenderá para resgatá-lo do fundo do abismo. Se os seus dias se completarem aqui, se findarem os seus dias aqui, se fecharem-se os seus olhos aqui, antes que vocês se curvem àquele que morreu, mas ressuscitou, antes que rendam-se a Ele e se tornem seus servos, e o declarem e o confessem como Senhor e Salvador. Se isto acontecer, não acontecer, antes que vocês morram, saibam, vocês serão destruídos, banidos da presença de Deus, porque desprezaram a verdade, rejeitaram a glória de Deus, negaram o poder da ressurreição de seu Filho, cercaram-se de suas paixões e compromissos banais, agarraram-se às suas vãs esperanças, submeteram-se aos caprichos do seu coração
serão lançados por toda a eternidade longe de Deus para sempre. Você não está pronto para isso. Se você pudesse dizer: ministro, pregador, não estou pronto para me entregar a Jesus Cristo, eu quero lhe dizer, você também não está pronto e nunca estará para ser condenado pela eternidade, e Ele fará isso com você assim mesmo. Duro, né? Mas é o que está escrito, ou não é? Olha o texto, verso 41. Olhem e morram, vocês que desprezam a verdade, porque eu estou fazendo uma coisa na época de vocês. Como é lindo isso! Porque Jesus morreu já faz um tempinho, não é? Não é, Jéssica? Não é, Bruno? Não é, Alisson? E Ele ressuscitou também já faz um tempinho, né, Leda? Faz uns dias já. Mas sabe o que é interessante? É que tudo que Ele fez, tudo que Ele realizou na cruz, a sua própria ressurreição, isso não são como os eventos históricos, que embora muito depois de sua realização, eles continuam de alguma forma servindo, de alguma forma, em algum sentido. Mas o que Ele fez ao morrer e ressuscitar é diferente. Porque isso é vivo, está em movimento, está aqui agora. O que Ele fez lá está aqui hoje, no Evangelho da promessa para todos quantos crerem no nome do Filho de Deus. Está para mim, para me fortalecer, para andar amanhã, para me sustentar e confiar nele todos os dias da minha vida. Está para você que já creu, está para você que precisa se render a Jesus. Quem é capaz de crer em todas estas coisas? Quem é capaz de crer em todas estas coisas? Ninguém é capaz de crer em todas elas por si só. Mas se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da tentação no deserto. Nós que estamos no amado, cremos em sua morte. Oh, nós cremos na sua morte. Nós cremos que Ele foi à cruz. Isso é real, é verdadeiro, é glorioso. Nós cremos que o seu sangue vertido foi ali derramado naquela cruz. Mas nós cremos e confiamos também na sua ressurreição. Amigo, você pode crer nisso hoje? Quantos podem crer nisso? Quantos podem alegrar a sua alma porque creem e confiam na morte e na ressurreição do Filho de Deus? Ah, que nós possamos colocar nosso coração nisso, meus irmãos. Nós possamos colocar nosso coração, nossa religião está fundada sobre esta ressurreição, e esta ressurreição está alicerçada no grande, eterno, glorioso amor do Pai por nós. Ele nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não seja destruído, condenado, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar.